Oi, pessoal, a gente está voltando aí às aulas presenciais, então a gente vai tentar fazer uma recapitulada do conteúdo que a gente passou nesses dias aí online, e começando aí pelo capítulo 4, falando sobre o revestimento do corpo, uma pequena revisão e resolução dos exercícios da postura, ok? Então fiquem atentos aí, a gente começar aí pela página 213, sobre o revestimento da pele, alguns exercícios. Só para complementar aqui o que a gente viu, a gente falou sobre a pele, e a pele ela é formada principalmente por essas camadas aqui, certo? A gente tem a epiderme, que é a parte mais exposta da pele, né? Para onde saem os pelos e tudo mais. A derme é a camada mais interna, ou também chamada de mesoderme, a gente tem um tecido adiposo aqui, alguns sensores de calor, de pressão, de dor, certo? Todos esses neurotransmissores estão nessa região aqui. E depois vem aí o poder, um vaso sanguíneo, e a gente chega à parte do músculo. Além desse resumo que eu coloquei aqui, também estou apresentando dois aplicativos que vocês podem usar aí no celular de vocês, que mostram a anatomia do corpo humano. Vocês conseguem ver outras partes importantes aí. E os órgãos do corpo humano que são vestidos por tecidos aí diferentes, dependendo do local. Alguns desses tecidos aí a gente analisou, né? A gente tem aqui o tecido ósseo. O tecido ósseo tem este formato aqui, certo? As células do tecido ósseo são formadas por osteócitos. Esses osteócitos têm vasos sanguíneos e tudo mais, produção de sangue na medula óssea. A gente também tem os tecidos conjuntivos roxos, o tecido adiposo, que é uma pequena camada de gordura que nós temos células um pouquinho diferentes. Tá? Toda essa parte branca aqui, para quem lembra, é onde armazena a gordura do nosso corpo, né? E o núcleo ele fica um pouquinho do lado, da lateral. As células do sangue, eles têm as hemácias, os glóbulos brancos, o próprio plasma do sangue, as plaquetas, tudo aí misturado no sangue. Essas são as principais células do sangue, né? E também tem o tecido conjuntivo fibroso, com um formato um pouquinho diferente, né? Mais esticadinho. Isso varia de acordo com o tipo de tecido, o formato que a célula vai ter. E, por fim, o tecido cartilaginoso, tem fibras um pouquinho mais afastadas aí, para diferenciar também a questão de resistência desse tipo de tecido. Então, aí, passando para a página 213, temos o primeiro exercício. No exercício, ele pede para que marque a sentença que apresenta informações incorretas sobre o revestimento do corpo humano, certo? Lembrando que ele está querendo encontrar a resposta incorreta. Na letra A, ele fala que a pele é um órgão que permanece mais exposto a agentes externos, atuando como uma barreira física que protege os órgãos e tecidos do corpo humano. Isso é verdade. A primeira linha de defesa do nosso corpo é a própria pele, que reveste todo o nosso corpo, né? Impedindo que micro-organismos invadam o nosso corpo. É a primeira linha de defesa. Então, está correto, não é a resposta que a gente quer. A pele desempenha outros importantes papéis em nosso corpo, como a percepção de calor, frio, pressão e dor. Exatamente. São os nossos receptores, né? Esses receptores neurotransmissores ficam na superfície da pele, então tem essas sensações direto para o nosso cérebro. Está correto também. A pele apresenta somente receptores táteis. Falso, né? Quando ele fala somente aqui, tem cuidado, porque além dos receptores táteis, nós temos a percepção de calor, de frio, de pressão e dor. Tudo isso está aí na pele também. Além dos vasos sanguíneos, tecido de couro, todos esses tecidos aí estão presentes. Então, essa aqui está tudo correto. Vamos olhar a última para ver se tem mais alguma coisa. Né?
Na última, ele fala que a epiderme é a camada mais externa da pele, já que a subcutânea é a mais interna. Nesse caso aí, ele está falando, a frase está correta, né? A epiderme é a primeira camada da pele, a mais externa, e a mais interna é a subcutânea ou hipoderme. Okay? Continuando aí agora no exercício número 3. Complete as frases a seguir, preenchendo os espaços indicados com as palavras e expressões no quadro abaixo. A letra A aqui, ele fala que os pelos são constituídos de células mortas, unidas e ricas em queratina. Certo? São ricas em queratina. Depois dos pelos do nosso corpo, eles são formados por células mortas, e fazem união ali, né, junto com a queratina, formando os pelos. A letra B, é a parte do pelo que se projeta para fora da superfície da pele. Nesse caso, é a haste que a gente está falando, certo? A haste é a parte externa do pelo. A gente tem ainda a raiz do pelo, né, que fica sobre a pele. Letra D, eu troquei aqui. Haste, eu vou chutar a letra C. Continuando, a é a parte do pelo que se encontra inserida na derme. Tá? Então, foi a parte da raiz aqui, que eu havia falado anteriormente, que é a parte que fica sobre a pele, fica escondida na pele. Na letra D, a gente tem aqui que duas coisas importantes aqui protegem os olhos contra a entrada de partículas estranhas nos olhos. Essas estruturas aí são os cílios e os supercílios, tá? Os dois aí estão presentes na região dos olhos para proteger que impedir que partículas maiores passem, né, e entrem nos olhos, ou seja, entre no olho. Esses dois são aqui, e por último, sobra essa palavra cabelo. O cabelo, entre outras importâncias, facilita a proteção do couro cabeludo contra os raios solares, certo? Então, esse pelo absorve a radiação solar, e que ela seja excluída diretamente do nosso couro cabeludo. Na próxima questão, a gente vai completar aqui alguns itens que estão presentes na camada da nossa pele, na nossa epiderme. Okay? Tecido epitelial, a gente tem primeiro as estruturas aqui que compõem a pele, né, que estão presentes na pele, e também tem as camadas. As camadas a gente já está mais refrescada, né, a gente especificamente vamos só completar. A primeira camada é sempre a epiderme. A parte do meio pode ser chamada de mesoderme ou só derme. E a final aqui é a tela subcutânea ou hipoderme. Certo? Pode usar hipoderme ou tela subcutânea. Ok? E aqui a gente tem algumas estruturas anexas aí na pele. A principal aqui que a gente vê primeiro são os pelos, né? Estão por todo o nosso corpo. As glândulas sebáceas, que estão junto com o pelo aqui. Opa. Glândula sebácea. Elas
estão sempre junto do pelo, secretando sebo para manter a nossa pele sempre hidratada, sempre protegida, nada aí de gordura. E por fim, a gente tem as glândulas sudoríparas, que são as que eliminam o suor ali, mantendo a homeostasia. Nossa, tá difícil, hein? Sudoríparas. Ok? Então, são essas as partezinhas importantes que a gente podia descrever dessa imagem. Na letra A, descreva a importância da estrutura E para o corpo humano. A estrutura E, aí, no caso, é a glândula sebácea, eu já falei um pouquinho sobre ela, né? Ela atua na secreção de sebo, de gordura, que impede que a nossa pele resseque. Ela fica sempre umectada, úmida, hidratada, nesse caso, certo? E também ela impede a entrada de micro-organismos. Você pode escrever aí duas funções importantes. Impede o ressecamento da pele e também evita a entrada de micro-organismos. Ok? A resposta aí, você da frente. E letra B. Qual a secreção produzida pela estrutura F e qual a sua importância no corpo humano? Na estrutura F, a gente tem a glândula sudorípara e ela libera o suor, certo? E como eu já havia falado, essa secreção ela atua na regulação da temperatura, né? Ela vai equilibrar a temperatura do nosso corpo e também vai fazer a excreção de alguns micro-organismos, substâncias que o nosso corpo quer eliminar. Sais minerais, água, etc. Certo? Então, bota aí o suor, regula a temperatura, elimina sais e água. Ok? Em qual camada da pele está inserida o bulbo capilar? O bulbo capilar está inserido na derme, que é a parte da raiz ali do pelo. Então, só colocar aí derme, é a região onde está o bulbo capilar. Ok? Questão número 5, continuando aí, a gente tem uma charge, uma tirinha aqui, vamos ler a tirinha, né? Chachado foi para a escola e vou ficar aqui escondido até o fim das aulas. Vixe Maria, é melhor ir para a escola também. O que pode ter acontecido com os pelos do Zé Pequeno ao ver a cobra no segundo quadrinho? A gente tem uma imagem aqui, né? Parece que ele está todo tremido, o cabelo também está arrepiado. Então, qual seria a explicação para esse fenômeno aí? Por que a gente fica com os pelos arrepiados? Então, nesse caso aí, é uma forma de proteção, né?
nosso corpo ele reage a alguns estímulos, e esse estímulo aí acaba arrepiando o pelo, certo? Na sua opinião, por que que esse fenômeno ocorre? Por que que vocês acham que esse fenômeno ocorre aí? Se vocês observarem na imagem aqui do pelo, nós temos um músculozinho aqui ligado diretamente ao pelo, certo? E quando nós estamos em situação de perigo, o nosso corpo ele tende a contrair todos os músculos. E esse músculo aí, quando ele é contraído, ele acaba eriçando os pelos, ele faz com que os pelos fiquem eretos, fiquem levantados. Essa é a sensação de arrepio que a gente tem, certo? Então, pode colocar aí por conta dos músculos contraídos, ok? Próxima questão. Aí, tem que lembrar qual é essa questão aí. Então, aqui, página. Vocês aí a página. Aqui, na página 226. A dermatite seborreica é uma inflamação que ocorre, que acontece à pele e que causa a vermelhidão e descamação no local afetado. Ela pode ocorrer na face, nas sobrancelhas, nas bordas do nariz, nas orelhas, no couro cabeludo. Quando afeta a cabeça, recebe o nome de caspa. A dermatite seborreica é causada pela produção excessiva de sebo, que pode estar relacionada à alergia, redução da temperatura, uso de medicamentos, baixa imunidade ou estresse. Não é uma doença contagiosa. Okay? Na letra A, ele quer saber que glândulas produzem o sebo, em que camada da pele essas glândulas se localizam. Nesse caso, a gente acabou de falar delas, né? São as glândulas sebáceas, secretam o sebo, né? Glândulas sebáceas, que ficam na derme, ok? Essa é a resposta correta. Na letra B, de acordo com as causas, que medidas poderiam prevenir a dermatite seborreica? Então, dependendo da situação aí, deve ser eliminado o medicamento sendo usado, né? Uma questão de estresse, tem que verificar em questão de saúde, dependendo da situação, para também diferenciar com essa pessoa. Leia o cartaz abaixo. A gente tem aqui 3 pessoas na praia, né? Se exponha, mas não se queime. O dezembro laranja terminou, mas a prevenção continua. Proteja-se dos raios de sol, solares durante todo o verão. Previna-se contra o câncer de pele. Então, sobre esse texto aqui, a gente tem umas perguntinhas. Os raios ultravioleta em excesso podem causar problemas como envelhecimento precoce, câncer de pele. Por esse motivo, é de extrema importância promover campanhas para o câncer de pele, conscientizando as pessoas sobre atitudes de risco e como se prevenir. Nesse caso aqui, ele pede para vocês formarem grupos, né? Integrantes elaborem cartaz a campanha sobre prevenção do câncer de pele. O que a gente pode falar sobre o câncer de pele nesse quesito aí? A incidência do sol sem proteção nenhuma acaba que modifica as estruturas das células do nosso corpo, né, da nossa pele, e elas acabam crescendo desordenadamente, causando câncer, por exemplo, ou também causando envelhecimento da pele, né, com grande quantidade de sol. Então, aquele bronze que vocês tanto desejam, né,
tomar um certo cuidado ali para não agredir muito a pele de vocês, acaba sendo como se fosse uma queimadura mesmo. Continuando na página 227, a gente tem de novo, para decorar, né, mesmo, todas as camadinhas, a gente já sabe que a primeira é a epiderme, a segunda é a derme, e a terceira, a tela subcutânea, ou hipoderme. Okay? Existem glândulas associadas à pele. As glândulas são responsáveis pela produção de suor, ou seja, no controle da temperatura corporal. Nesse caso, são as glândulas sudoríparas. As glândulas nesse caso, sebáceas, estão envolvidas na produção de sebo que protegem a pele. E por último, as glândulas ceruminosas produzem cerume que protegem as orelhas. A cera que a gente tem nas orelhas também é uma forma de proteção ali, né, contra micro-organismos e sujeira também, que possam entrar pelo nosso ouvido. Os pelos e as unhas são estruturas anexas da pele e são relacionadas à proteção do nosso corpo também. A pele está relacionada a sensações táteis, térmicas e de dor, que auxiliam a sobrevivência do ser humano. Então, a gente tem essas sensações aí para prevenir situações de perigo, né? Se a gente tem um contato com uma coisa que possa causar algum dano à nossa saúde, a gente já fica aí alerta por causa dessas sensações que a gente tem. A cor da pele está relacionada ao pigmento chamado melanina. Algumas pessoas têm um pouco mais de melanina, outras um pouco menos. Isso diferencia a cor da pele e o tom de pele de cada pessoa. A saúde da pele depende de alguns cuidados, como, por exemplo, manter o corpo humano hidratado, bebendo bastante água, né, com frequência e em quantidade adequada. Utilizar também um protetor solar diariamente, mesmo que o sol não esteja tão forte, né? Sol emite raios ultravioleta e mesmo que a gente não esteja percebendo, esses raios ultravioletas estão sempre presentes. Expor-se aos raios solares somente até às 10 horas aproximadamente, o horário ideal, quase meio-dia até às 3, o sol fica muito forte, né? E após as 14 horas, o sol ainda está forte, então pode ter uma maior incidência aí de câncer de pele. Não ficar muito tempo, se você expor ao sol, usar sempre protetor, boné, um chapéu, óculos de sol também, para evitar aí agressão na pele e as células sensíveis. A gente finaliza por aqui a nossa aula, espero que vocês tenham conseguido revisar o conteúdo e até a próxima.